Ok, já está no Facebook. Ok, Face? Já está. Então, pronto. Então, essa noite, no Círculo de Agni-Yoga do Instituto Heritage da Paz e Cultura do Brasil, nós convidamos o nosso amigo Igor Mendonça Câmara. Ele é empresário, membro da Sociedade Teosófica do Brasil e presidente da editora Teosófica, né? Então, Igor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de você estar conosco. Igor hoje vai conversar conosco, fazer uma palestra em torno da A Voz do Silêncio. Obrigado, Raimundo. Obrigado a todos que estão aqui presentes nesse encontro, nessa conversa de amigos, né? Porque tanto o Instituto de vocês quanto a Sociedade Teosófica poderíamos dizer que são irmãos, né? Porque o conhecimento que a grande fraternidade branca Você veio... pode aumentar só um pouquinho mais o seu som, Igor? Está um pouquinho baixo. Melhorou? Agora. Então, viva. Então, o conhecimento que nos conecta, né, é o conhecimento do amor, da unidade, da fraternidade universal. E fico muito feliz com esse convite que vocês nos deram para que a gente possa falar sobre um tratado, sobre um conhecimento maravilhoso que Helena Blavatsky nos trouxe, né, no final da vida dela. Foi autorizado para que ela pudesse colocar no pequeno livro, no pequeno grande livro, né, alguns tratados espirituais. O livro, para quem não conhece, é A Voz do Silêncio. A gente, na editora Teosófica, tem uma versão, inclusive, de bolso, né, para que a gente possa deixar na nossa... próximo de nós, na nossa bolsa, para que a gente possa estar utilizando, porque é um livro muito profundo e que traz, né, um conhecimento ancestral, né? Dizem que esse conhecimento é antiquíssimo, né, de uma língua que vem antes do sânscrito, que é o Senzar. Então a gente vai fazer uma reflexão hoje. Eu vou tentar compartilhar uma tela. Eu hoje pela manhã resolvi fazer uns slides. A gente ia conversar sobre alguns textos, né, que tem no tratado. Eu vou falar para vocês que o nosso objetivo aqui, ao conversar sobre o mesmo, é inspirar vocês, é fazer com que vocês possam, né, ter uma conexão e uma vontade ainda maior de estudar esses textos sagrados. Como o Raimundo falou, hoje a gente está ajudando, né, como diretor-presidente lá na editora. Quem depois quiser conhecer um pouco mais dos livros, acredito que a maioria de vocês já conhece, mas a gente tem uma editora em que a gente traz livros dessa sabedoria perene para a língua portuguesa. Então é um esforço que todos nós fazemos. Já temos mais de 130 livros, indo para 140, para que a gente possa trazer esses tratados e esses conhecimentos espirituais para todos nós. Então, eu vou tentar compartilhar a tela aqui e a gente conversa a nossa conversa. No final, eu vou explanar. A ideia que eu tive aqui foi, eu vou colocar algumas citações do livro. São muitas citações, algumas eu vou andar um pouco mais rápido para que a gente possa falar sobre os três fragmentos que ela trouxe, certo? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Eu peço para o anfitriã liberar o compartilhamento, porque está travado. Só um minutinho, que na realidade eu não travei o... O anfitrião desativou o compartilhamento. Então vamos ver se... Share screen. Na realidade eu não travo. Um minutinho só, eu coloco você como co-host. Mais fácil. Tá certo. Então, deixa eu tentar ver se agora vai. Vocês estão vendo aí a tela? Ainda não, Igor.
Acho que agora foi. Agora está aparecendo. Aparecendo sua tela. Ok, Sua tela do computador está aparecendo. Pronto. pronto. Então, Isso. ótimo. Então, hoje nós vamos conversar então sobre a voz do silêncio. A ideia que a gente tem é dar uma ideia geral sobre o livro, só que é um livro muito profundo. Vocês vão reparar que quando a gente lê esses tratados espirituais, quando a gente lê a primeira vez, a gente tem uma interpretação, e quanto mais a gente vai lendo, depois de alguns anos a gente vai lendo, mais profundamente a gente vai entendendo todo esse arcabouço, né, que Blavatsky trouxe. E essa é a ideia. A gente vai fazer porque tem muitas pessoas que quando começam o estudo de espiritualidade profunda, às vezes tem uma interpretação um pouco externa, que a gente chama exotérica. Mas a gente tem que começar a entender que esses tratados espirituais que a teosofia nos traz, né, nas diversas religiões e movimentos, tem que ser encarado como uma reflexão que a gente faz de dentro para fora, esotérica. Ou seja, o nosso interno tem que fazer essas interpretações e a gente tem que procurar cada vez mais entender como um linguajar que faz com que a gente se conecte com a nossa alma, com a nossa essência divina. Então, o tratado que nós vamos aqui conversar tem toda essa tônica, né? Então, assim, é a voz do silêncio. Para quem depois quiser me seguir lá no Instagram, eu coloquei aqui o meu Instagram, Igor Mencâmara. Quando a gente dá alguns seminários, lança livros, a gente sempre está colocando lá. E para alguma pessoa que ainda não conheça, né, eu faço parte da Sociedade Teosófica, e a sociedade foi fundada, né, com esses objetivos, né, há mais de 100 anos. Formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Encorajar o estudo de religiões comparadas e filosofia e ciência, e investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Então, a sociedade que foi proposta, né, que teve como responsável direta Blavatsky na parte espiritual, né, ela foi a pessoa que foi a responsável de fazer com que esse conhecimento chegasse até nós do Ocidente, fazendo com que todos nós pudéssemos ter acesso a muitas e muitas literaturas que eram restritas a regiões, por exemplo, como esse tratado que nós vamos estudar hoje, né? Porque a Voz do Silêncio é um tratado do budismo Mahayana, tibetano. Então, no budismo tibetano, Blavatsky, quando fez a sua peregrinação pelo mundo, ela tentou, só na terceira vez ela conseguiu entrar no Tibete, como alguns de vocês devem saber. Ou seja, foi uma buscadora do conhecimento espiritual. Quando ela esteve lá no Tibete, ela conseguiu entrar pela terceira vez e ela foi instruída por lamas, por seres de um nível espiritual mais avançado. E durante esse tempo, esses anos que ela teve lá, ela teve acesso a uma literatura que é muito restrita. Vocês vejam a preciosidade que nós temos, né, a ter acesso a esse livrinho que está aí na tela de vocês, né, A Voz do Silêncio. Foi um livro, na verdade são trechos são fragmentos desse livro, né, chamado dos Preceitos Áureos, ou Preceitos de Ouro, do budismo tibetano. E esses fragmentos desse livro estão também, né, contidos, né, na Doutrina Secreta, que é o livro máximo, né, magno dela. Então você veja, ela lá do Oriente, naquele local extremo que era o Tibete, não é o Tibete que a gente conhece agora, é um Tibete muito difícil de acesso, né? Eu já estive no Tibete, já conheci alguns monastérios e a cultura, né? Só que na verdade a época dela não existia avião, não existia nada que a gente tem hoje de facilidade, né, no mundo moderno. E ela teve acesso a esses textos e
esse texto que ela trouxe para nós aqui do Ocidente, ela decorou, né? Eram vários versículos e esses trechos, normalmente os estudantes decoravam. Eles eram colocados, e uma das formas da pessoa, né, do monge, ir trabalhando o seu lado espiritual era através da repetição. Por isso são trechos curtos e que ela faz essa reflexão, esse aprofundamento através de uma das técnicas, né, dessa psicologia tibetana, né, desse budismo tibetano, que é, né, a repetição. Então eles iam repetindo e ela ficou com alguns desses trechos gravados na sua mente. Quando ela escreveu o livro, ela colocou 39 desses versículos, né, no livro, e alguns outros que eu tenho certeza que ela sabia, mas não foi autorizado a divulgação. Porque vocês sabem, meus irmãos, que todo conhecimento espiritual, se é utilizado por pessoas indignas, é mal utilizado. Conhecimento é poder. Então, a gente já tem a bênção de conseguir ter algum desse conhecimento agora para nós aqui do Ocidente. Né? Blavatsky falava que talvez o conhecimento da teosofia, da sabedoria perene, só fosse chegar 100 a 150 anos depois da morte dela. E é o que a gente está vendo, né? Cada vez mais as pessoas estão se interessando, cada vez mais as pessoas estão entendendo que a gente não tem que estar mais vinculado somente, né, às coisas do lado material. Existe um lado espiritual profundo que todos nós, em um determinado momento da nossa vida, quanto mais maduros espiritualmente, mais a gente vai à busca, né, querendo acessar essas chaves internas existentes em cada um de nós. Então, fiz um panorama para que vocês pudessem entender sobre esse livro, né? E Blavatsky, que foi atacada, né, durante muitos anos, né? Vocês sabem que quando uma pessoa traz a luz, sempre a sombra, né, vem como contrapartida, né? Essa dicotomia de luz e sombra existe, né, no mundo, né? E é o que faz com que o mundo evolua. E ela, durante anos, né, foi atacada, foi inclusive dita que ela é impostora, que ela inventou algumas cartas. Vocês devem conhecer e estudar as cartas dos Mahatmas, né, que foram cartas que os mestres de sabedoria, Mestre Mori, Kutumi, principalmente, se comunicaram, né, com algumas pessoas no início da sociedade. Essa literatura é maravilhosa e faz com que a gente possa entender cada vez mais, né, o linguajar, né, é uma literatura única no universo. Foi uma oportunidade que os mestres de sabedoria nos deram de conhecer um pouco da sua psicologia, do seu entendimento de pessoas, né, de um nível espiritual altíssimo. E o mais importante, pessoas vivas. Eles não são guias espirituais, não estão no outro lado, né, do lado espiritual, não. Eles estão encarnados e eles se mantêm em locais isolados e trabalham pelo mundo, né, em total amor e desapego, em total benefício da humanidade. Então, um dado interessante sobre esse livro que Blavatsky trouxe a nós foi que aqui para a língua portuguesa ele foi traduzido por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa teve a oportunidade de conhecer a teosofia, e se vocês têm acesso a esse livrinho aqui, nós fizemos questão de colocar, né, alguns trechos de uma comunicação de Fernando Pessoa com um amigo dele, né, cartas que ele dava, e falando do impacto desse livro e da teosofia na vida dele. Nós que sabemos que Fernando Pessoa foi um dos maiores poetas, né, que o mundo já produziu, ele foi impactado por esse conhecimento espiritual que com certeza, né, imprimiu muito da poesia e do contato dele, né, com a arte e com o divino. Então, fica essa informação, porque um texto que foi traduzido por Fernando Pessoa, com certeza tem uma tradução muito bem feita, e a parte poética não deixou de ser colocada em evidência. Então, já falamos sobre o aspecto de Blavatsky, então, sobre o conhecimento que ela buscou, sobre como ela foi injustiçada durante muito tempo na vida dela. Só para vocês terem uma ideia, a nossa editora, o ano retrasado, publicou
um livro de uma sociedade que a caluniou, dizendo que as cartas não existiam, que eram equivocadas, que ela inventou. E 100 anos depois, essa sociedade ela se retratou com Blavatsky, né, e com a Sociedade Teosófica, dizendo que as cartas não têm explicação. Não se sabe, com toda a tecnologia de hoje em dia, como foram que as cartas foram produzidas. Por que isso? Porque essas cartas elas foram materializadas através de uma técnica que o Ocidente não conhece e que na época, né, a folha, né, o papiro, muitas vezes a folha era uma folha mais grossa, e com o advento do microscópio conseguiu-se, né, nos tempos atuais, verificar que a impressão, né, magnética da resposta, da caligrafia e tudo mais, está no meio do papel. Isso é impossível. Então, o que nós estamos aqui a mostrar é que existe uma ciência, existe um conhecimento não explicado pela natureza, em que esses grandes seres, né, esses grandes mentores, esses irmãos mais velhos, como a gente costuma falar, essas grandes almas, né, esses Mahatmas, eles são detentores porque eles já estão no nível espiritual mais avançado do que a média, né, da população. Esses grandes seres, a gente pode fazer uma analogia da mesma forma que a gente percebe que existem pessoas mais grotescas, mais grossas, né, vinculadas às paixões, aos desejos na vida, existem pessoas também em um nível espiritual mais avançado, em que já trabalharam todas essas questões do desejo, todas essas questões que vinculam, né, o corpo humano, né, a personalidade ao espírito. Na verdade, eles já estão em uma percepção, em uma natureza, podemos assim dizer, conectada com a alma, né, com a alma universal, com a Atma. Então, veja, mais de 100 anos depois, a gente teve essa retratação e essas cartas estão, né, estão em Londres. Vocês podem consultar, quem for a Londres, a gente tem como passar as informações. Eu tive a alegria de uma vez ir lá e conhecer as cartas. E temos a tradução aqui, né, as cartas para a Pessinet aqui pela sociedade. É uma literatura muito vasta e eu recomendo que vocês estudem porque tem um conhecimento muito profundo ali. Ok? Então, voltando ao nosso tema, né, a voz do silêncio, a gente tem que fazer a apresentação da obra. Ela é dividida em 3 partes. Eu terminei pegando um pouco mais da primeiro fragmento, né, a parte da voz do silêncio, mas o fragmento 2 e o fragmento 3 também são muito importantes. Mas a gente vai dar uma ênfase maior no fragmento 1, na voz do silêncio, porque tem uma conotação para que vocês possam entender como estudar, como refletir. Você não tem que pegar um texto desse e ler, né? Esse livro você consegue ler em um dia, mas não é esse o sentido mais profundo que nós temos que ver. Você tem que pegar um determinado estrofe, fazer uma reflexão, você vai lendo aos pouquinhos, vai fazendo as reflexões, e quando você menos espera, respostas, introspecções, conexões com a sua alma chegarão. Porque nós precisamos lembrar que esse texto foi trazido por grandes almas. Lá no budismo, eles são chamados de arhats. Seres que já estavam com a conexão com o divino muito bem estabelecidas, trouxeram, né, eles encarnados, trouxeram para o mundo para que pudesse ajudar pessoas que estavam no caminho do discipulado, no caminho do despertar espiritual. Para todos nós que estamos aqui nessa conversa, provavelmente nós já tivemos acesso a esses conhecimentos em outras experiências. Porque a gente já percebe, né, como é difícil para o mundo, de uma forma geral, se conectar com esse conhecimento do espírito, né? Normalmente as pessoas, de uma forma geral, estão conectadas mais para as coisas mundanas, né? Não que as coisas do mundo não sejam importantes. Elas também são. Só que elas não são a única tônica que nós deveremos, né, nos conectar, deveremos ter na nossa vida. E isso é que o texto vai procurar nos apresentar.
Então, passando aqui para os fragmentos. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei alguns dos fragmentos, algumas reflexões de Blavatsky e coloquei, e a gente vai fazendo as reflexões. Coloquei na tela, porque aí fica fácil de vocês lerem também e a gente ir refletindo. E é assim que a gente vai fazer a nossa exposição, ok? Essas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos ides inferiores, né? E aí, o que são ides? São faculdades psíquicas. Então, ela está instruindo. Olhe, vou instruir vocês, porque quando vocês começarem a ter o conhecimento espiritual, vocês têm que ter cuidado com os perigos da senda. A senda, para quem não sabe, é o caminho, né? O caminho espiritual. Então, são instruções. Aquele que quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la terá que aprender a natureza de Dharana. Nada, né? Que é a voz do som espiritual. Como é que a gente faz para acessar esse som espiritual? Quais são os caminhos que a gente deve tratar para que a gente possa conectar com ele? Então é isso que ela vai nos apresentar. E um caminho que ela nos apresenta, que você veja que esse conhecimento, né, do budismo tibetano, também existe esse mesmo conhecimento em outras religiões, em outras filosofias. Ela está falando ali de dharana, que é concentração. Se nós estudamos os Yoga Sutras de Patanjali, que é outro material maravilhoso que nós temos acesso aqui, né, através da Sociedade Teosófica, a gente vai entender que um dos caminhos, né, uma das etapas é o dharana, né, a concentração. Nós temos que ter a capacidade de concentrar a nossa mente em um determinado objeto. Essa concentração é como se fosse uma âncora para que a gente depois consiga acessar a unidade. Então você veja que todas as grandes religiões e filosofias, elas terminam se interrelacionando. E a beleza da teosofia, como o Blavatsky falou, né, que ela pegou como se fosse um ramalhete de flores, né, e ela simplesmente foi o cordão que deu um nó para poder unir todas essas sabedorias, todas essas filosofias. Então, um trecho bem importante desse livro, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, é a mente é a grande assassina do real. Pessoal, eu vou ter que acelerar um pouco a nossa conversa, porque a gente tem muita coisa para falar e realmente 1 hora de reflexão é muito pouco. Então, no final a gente vai fazer algumas reflexões, mas o que eu quero é passar a ideia, a importância de a gente entender como a gente tem que ler esses textos e refletir. Raimundo, só para que a gente possa saber, a nossa conversa vai até que horas? A gente encerra geralmente tudo, Igor, às 21 horas. Tá. Mas aí você vê o tempo de também as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta. Perfeito. Então vamos lá. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate a assassina. O discípulo, que são todos nós, né, que estamos no caminho do despertar espiritual, no caminho de desapegar das coisas do mundo, das coisas terrenas. A gente vai falar um pouco sobre isso e o texto é riquíssimo em relação a esse aspecto. Quando deixarmos de ouvir os muitos, poderá perceber o uno, o som interior que mata o exterior. Ou seja, quando deixarmos a nossa conexão com as coisas que fazem com que a nossa mente esteja projetando, né, ou o passado, ou criando expectativas, né, para o futuro, e vivendo o aqui e agora, o presente, quanto mais a gente trabalhar esse equilíbrio, essa mente, né, na unidade, mais a gente vai conseguir sentir e se conectar com essa voz do silêncio. Muitas pessoas perguntam se isso aí é fácil. Não é uma questão de ser fácil ou difícil. É uma questão muito mais de perceber se nós estamos dispostos a pagar o preço. Uma das leis espirituais é a lei do desapego. Nós desapegamos para algumas coisas que nós tínhamos como boas, como que geram prazer na nossa vida, para que a gente possa acessar outras coisas mais profundas, que talvez nos ajudem no processo
de despertar espiritual, mas que a gente tenha que fazer essa escolha. Tudo na vida, meus irmãos, são escolhas. Quando você se torna, por exemplo, vegetariano, é uma escolha que você está fazendo. Você não quer mais a questão do maltrato, né? A questão da dor, do maltrato dos animais, porque você já entendeu que você consegue se alimentar de forma com menos sofrimento. Quando você deixa, né, de ingerir bebida alcoólica, você desapega dessa questão da bebida, porque você percebe que você tem que ter uma mente, né, que seja mais, que tenha mais atenção, que seja mais, que não tenha o entorpecer do álcool. Quando você deixa de estar em ambientes onde existe a luxúria, onde existe conversas que são frívolas, é um desapego que você também tem para que você possa estar com a sua mente, estar com o seu coração mais conectado com outras verdades. Então é uma questão de escolha. Só que muitas pessoas acham difícil isso. E eu costumo dizer que, na verdade, o difícil é você perceber que você manter esse outro padrão é que é difícil. Quando você entende que nós temos muito mais a fazer na vida do que simplesmente, né, estar vinculado com algumas coisas que não agregam a nossa alma. Mas cada um está no seu momento espiritual, né? Tem gente que vai viver essa vida e está tudo certo. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Só que já existem algumas pessoas que entendem, né, que existem alguns anseios, né? A gente lembra da passagem de Jesus quando está no deserto, né? Aquela questão do deserto, da conexão, né? A sede da alma é uma sede que nenhuma água, né, terrena consegue matar. Então vamos seguindo, né? Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. A grande questão de todos nós é a grande, né, ilusão que todos nós muitas vezes estamos vinculados. Por isso que o estudo dessas grandes obras nos ajudam a ter um vislumbre, uma percepção de muitas conexões ilusórias, equivocadas que nós temos com a vida. E aí a gente coloca um basta. Não, eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse tipo de relação. Eu não quero mais esse tipo de vivência. A gente tem que procurar entender que nós podemos fazer escolhas por vivências mais salutares. Isso não vai ser do dia para a noite, né? Às vezes a gente passa, né? A gente tem nossos traumas, nossas dores, nossas idiosincrasias, né? Nossos condicionamentos que trouxemos da nossa família. E às vezes a gente consegue resolver, né? Tem uma frase que fala assim, né? A gente às vezes, né, engole um elefante, mas engasga com a formiga. Isso é uma verdade. Às vezes a gente tem uma força espiritual forte uma força para determinados aspectos, mas para outros a gente ainda é um pouco limitado. Mas o processo é esse mesmo. E se nós não tivéssemos, né, essa formiga para engasgar, talvez a gente não tivesse aqui mais. A gente já estaria em outro patamar, em outra vibração. Então vamos trabalhar esses aspectos, vamos limpando, percebendo, removendo essas ilusões no nosso caminho espiritual. Essas instruções são para aqueles que não conhecem. Eu acho que ele repetiu aqui, né? Aí eu faço uma reflexão aqui com vocês. A ausência de percebermos a nossa verdadeira natureza resulta na impossibilidade de saber o que é eterno, puro e verdadeiro. Puro refere-se à pureza da consciência, não condicionada e modificada. Pureza é totalmente a consciência da sua verdadeira consciência. Então a gente pode se questionar o que é real, né? Já que a gente vive nesse mundo, né, que muitas vezes é ilusório. Real é aquilo que é permanente, é aquilo que não se modifica. Então, tudo aquilo que não se modifica está relacionado principalmente com o nosso eu espiritual.
Então, o nosso processo aqui ao estar encarnado é a gente relembrar, a gente ter uma vivência de nos conectar com o real, o puro. Né? E essa natureza adquirida, essa segunda natureza, que é a nossa personalidade, né? Reencarnante, a personalidade que está aqui vivendo, né? Que fez com que eu tivesse as minhas experiências com a minha família, com a sociedade que eu estou, com a religião que eu fui colocado, é uma segunda natureza que a gente precisa ir burilando, né? Removendo, como Blavatsky falou, né? O véu de Ísis. E quanto mais a gente vai removendo o véu dessas camadas, né? Daqui a pouco a gente vai limpando, né? Vai se conectando com as coisas mais profundas, mais verdadeiras, e a gente vamos nos conectando com revelações, com experiências que nos que nos fazem pessoas que emanam, né? Uma conexão com o nosso espírito de forma mais profunda, mais real, mais verdadeira. Isso não é do dia para a noite. São anos e anos. Agora, o mais importante é que a gente continue na senda. Né? Por isso o conhecimento, por isso os livros, por isso essa sabedoria, para que a gente possa ir refletindo, ir amadurecendo. E quando a gente menos esperar, algumas coisas que antes a gente era condicionado, antes a gente não se via fazendo, a gente daqui a pouco percebe, eu não estou mais fazendo aquilo. Você vai arrefecendo e o texto fala sobre isso. Então vamos lá. Então a gente consegue perceber quanto a nossa consciência é absorvida no dia a dia com as coisas e sensações mundanas, coisas que às vezes não agregam em nada a nossa alma, né? Às vezes a gente fica conectado, né, sei lá, podemos, né, com paixões, com desejos, com coisas que não agregam o nosso espírito. E às vezes a gente passa 1, 2, 3, vários anos e esses desejos, né, esses vínculos não são desfeitos. Mas chega um determinado momento que a gente começa a fazer uma reflexão interna. E a gente começa a mudar os nossos valores, as nossas, inclusive as nossas vontades mesmo, né? Para coisas mais profundas. E esse é o papel quando um arhat desse, quando um grande ser traz uma literatura dessa e coloca à disposição de pessoas leigas, né, de estudantes, né, porque ele entende a importância desse texto para que possa ajudar no despertar espiritual. Então, espero que vocês estejam, né, percebendo a grandiosidade dessa obra e que ela é um verdadeiro poema místico que toca a nossa alma. Essa terra, discípulo, é a sala das tristezas, onde existe ao longo da senda de duras provações, armadilhas para apanhar teu ego na ilusão chamada a grande heresia. A grande heresia é a separatividade. É a ideia de que nós somos separados dos outros, que nós somos diferentes do universo, somos diferentes ou melhores do que outras pessoas, que os animais, por exemplo, não são nossos irmãos, que não são vinculados à mesma natureza divina, ou os minerais também, ou os seres angélicos. Na verdade, quanto mais nós nos conectamos com essa unidade, mais nós conseguimos nos conectar com essa grande verdade. A verdade é que, na verdade, todos nós somos uno com todos. Ninguém é melhor do que ninguém. E isso vai nos dando uma percepção de unidade, de humildade perante a vida, perante as relações. Uma pessoa vai querer nos ofender, né? Algumas pessoas vão querer nos ofender e a gente não se ofende mais. Talvez outras pessoas a gente se ofenda, mas vai chegar um determinado momento que a gente não vai mais se ofender pelo que outras pessoas falem a nosso respeito. Porque a gente deixa de estar conectado com a imagem que os outros fazem sobre nós. E a gente já vai ter a nossa verdade, a nossa profundidade em espírito.
E dizem que esses grandes seres é como se eles fossem uns super-homens, porque eles já estão num nível de conexão, de amor, de compaixão, de respeito, em que eles não se abalam com nada. Eles já vivem e vibram em outra conexão. E isso todos nós podemos também alcançar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, esses nossos irmãos mais velhos, eles só conseguiram atingir um nível de percepção mais profundo do que nós, mas todos nós conseguiremos isso também. Tanto é que há relatos na literatura teosófica, né, de mestres em que existiam discípulos mais avançados que depois se tornaram mestres também. Ou seja, depois do trabalho espiritual, do amor, da compaixão, de alguns fragmentos que a gente tem aqui que a gente vai refletir, eles conseguiram atingir também um nível de mestre espiritual. Agora, vamos às reflexões aqui que Blavatsky continua essa reflexão. Então, é muito importante a gente ter em mente a grande heresia que todos nós, principalmente aqui no Ocidente, né? Porque lá no Oriente, toda essa literatura, seja no yoga, seja no budismo, eles têm essa conexão muito mais profunda e presente na vida deles. Eu não estou aqui dizendo que lá não exista também egoísmo, que não exista lá todas as imperfeições humanas. Longe disso. Todas essas imperfeições existem em todas as partes do mundo. Quem gosta de viajar pelos países pode perceber que todas as mazelas e erros, né, todo o lado sombra, existem em todas as partes. Mas também existem pessoas, seres, né, que estão já conectadas com o lado luz, que já estão no trabalho espiritual do despertar. E lá na Índia, eu já tive a oportunidade de viajar algumas vezes para lá. Eu conheci e vi muitas comunidades em que as pessoas estavam totalmente vinculadas e à busca, né, dessas grandes verdades. E a teosofia, a sociedade teosófica, veio trazer essas grandes verdades, essa sabedoria para nós aqui no Ocidente. Veja que bênção, né? Então, no texto fala: 3 salas, ó cansado peregrino. Chega uma hora que todos nós ficamos cansados. Cansados da vida do jeito que ela é. A gente não aguenta mais. É como se fosse a história da gente já estar buscando alguma coisa a mais do que só trabalho, dinheiro, diversão. Existem algumas verdades, alguns desejos internos, porque a gente tem que entender que existem desejos que estão vinculados às coisas mundanas, mas também existem desejos que são autênticos, que são vinculados ao bem, ao amor, à fraternidade, e a gente pode nos conectar em um determinado nível, né? Ó peregrino cansado, conduze ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados até o quarto, e daí aos 7 mundos, os mundos do descanso eterno. Então Mara, né, que é o vínculo com a ilusão, com Maya, né, o rei desse mundo fenomênico, a gente tem que se libertar deles. Existem essas 3 salas. Quais são essas 3 salas? A primeira sala é a sala que todos nós estamos, né, normalmente, a sala da ignorância, a vidya. Essa é a primeira sala que toda a humanidade normalmente está. Mas chega um determinado momento que a pessoa começa a entrar na sala da instrução, que é a segunda sala. Nela a tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. Veja, a gente começa a perceber que existem, quando nós começamos a entrar nessa segunda sala, existe também as situações e as provas que nós teremos passar. E, na verdade, essa sala, como a sala da ignorância, a sala da instrução e a da sabedoria, todas elas existem as provas. Nós teremos que passar pelos ensinamentos.
E vocês podem me perguntar, como é que funcionam essas provas? O texto fala sobre isso. Vocês podem verificar que, na verdade, todas essas grandes verdades já foram vivenciadas e experimentadas por outras pessoas. Outras pessoas já passaram por todas essas questões dos desejos, por toda a questão da renúncia, do desapego, já passaram por provas, por situações em que a alma, né, chora, se desespera, e depois se tornaram mestres, professores, instrutores. E essas grandes verdades chegam até nós, e todos nós vamos ter que passar por essas instruções, por essas provas, né? E ela está falando que atrás de cada flor há uma serpente enrolada. Por que ela fala isso, Blavatsky fala isso? Porque a primeira sala, meus irmãos, fala sobre o plano astral, que é o plano dos desejos. Eu não vou falar especificamente agora, porque a gente vai entrar em cada uma delas, e eu tenho que me adiantar que a gente tem muita coisa para conversar, né? O nome da terceira sala é da sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Akasha, a fonte indestrutível da onisciência. Então, quando a gente chega nessa terceira sala, que é a sala da sabedoria, a gente já está com um vínculo muito mais estabelecido com a nossa alma, com o nosso Atman. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que a tua mente não te tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Então, a primeira questão é a luxúria, meus irmãos. Talvez a gente pode falar sobre os 3 pecados, né, os 7 pecados capitais, né, quando a gente fala da ira, né, quando a gente fala da vaidade, quando a gente fala de todas elas, né, da vingança, do ódio, da tristeza, da indolência, da preguiça. Então a gente tem que ir começando a trabalhar essas questões em nós. E o texto nos ajuda. O terceiro fragmento fala um pouco sobre esse caminho que ajuda a gente a achar e se estabelecer. Porque não adianta só a gente estudar. O segundo fragmento a gente vai falar sobre isso. Não adianta só ser o intelecto, que é a doutrina do olho. Ela tem que estar estabelecida no nosso coração. Então, se queres atravessar seguramente a segunda, não pares o aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Ou seja, o plano espiritual é muito embriagante. Porque quando a gente consegue ter, né, fazer viagens astrais, consegue se conectar com algumas realidades que extrasensórias, ele é muito... ele nos conecta com outros tipos de desejos. A gente achava que só o desejo da carne era que embriagava, mas não, meus irmãos. Existem desejos mais difíceis de serem superados do que o da carne, por mais incrível que pareça. Então vamos primeiro trabalhar os da carne, perceber as nossas mazelas, fazer a limpeza do nosso corpo, né, dos nossos pensamentos. Isso o texto vai falando. Eu só peguei alguns fragmentos desse texto, viu, pessoal? Vocês depois vão fazendo a reflexão um por um. Blavatsky foi muito didática e a gente fez uma síntese para que a gente pudesse aqui conversar, ok? Tá claro até agora, Raimundo? Pessoal, tudo em paz? A gente pode seguir? Tá claro, para mim tá claro. Perfeito. Então, se queres atravessar seguramente a segunda, não pares a aspirar a perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livres das cadeias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Olhe que informação preciosa, pessoal. Blavatsky está aqui falando para que a gente não procure guias espirituais, né? Os famosos guias que muita gente a gente vê por aí, as pessoas sendo guiadas nessas regiões maiávicas, ou seja, ilusórias. O campo astral, para quem já estudou a doutrina secreta, né? Existem vários subplanos. No astral existem 7 subplanos.
O plano mais denso, né, que a gente consegue se conectar, mas vamos dizer assim, que é mais comum para as pessoas do mundo, para as pessoas que ainda gostam de se vincular ao álcool, às coisas mais densas, a algumas luxúrias. Esses planos são povoados por, por cegos querendo guiar cegos. O sexto, o quinto. Quando a gente vai trabalhando o nosso lado espiritual, a gente vai se conectando com esferas mais sutis. A dificuldade está a gente se conectar com essas esferas sutis. Mas enquanto a gente não se conecta, cuidado. Né? Para algumas pessoas aqui pode ser estranho. Então no caminho espiritual a gente vai ter acesso a essa viagem astral, a clarividência. Isso é comum, pessoal. Muito comum. A dificuldade está em a gente atravessar essas fases, esses testes, essas provas e não se seduzir nesses campos. E eu conheço pessoas, né, de movimentos espirituais que estão vinculados a vida toda nessas regiões maiávicas. E o que Blavatsky mais trabalhou, ela que era uma iniciada, ela era um iniciado de um grau elevado. Esse conhecimento de iniciados, eu acredito que vocês aqui devem conhecer, né? Era um ser que já estava no nível de percepção espiritual mais profunda. Ela foi bem enfática. E os mestre Mora e mestre Kuthumi também, em relação a essas conexões com espíritos desencarnados. Isso não é salutar, de uma forma geral. E ela explica por que não é salutar. Então eu não vou me estender nisso, porque seria tema para outra palestra, né, para outro encontro, mas a gente tem que entender que a gente tem que passar dessas zonas mais densas. Existem zonas mais sutis. Ó sábios, não se demorem nas regiões de prazeres dos sentidos. Procura aquele que te dará o nascimento na sala da sabedoria. A sala está além, onde se desconhece todas as sombras e onde a luz da verdade brilha com uma glória permanente. Ou seja, vamos passar dessas zonas dos prazeres. Ela fala um pouco mais na frente. Não deixes que o teu nascimento no céu, submerso no mar de Maya, Maya que é ilusão, se desprenda do Pai Universal, Atma, alma, mais que o poder de fogo se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração, a morada da mãe do mundo. Esse poder de fogo que Blavatsky fala é o despertar da Kundalini, que é uma coisa muito complexa, né? E que a gente tem que ter muita cautela, porque existem várias pessoas que pegaram o conhecimento da doutrina secreta e distorceram o conhecimento dessa alquimia, né? Dessa limpeza, dessa conexão em que o nosso lado, nossa alma, através de uma conexão com o nosso fogo criador, desperta para uma realidade mais profunda. Fizeram, inclusive, conexões com sexualidade que não tem nada a ver. Então, esse fogo criador, esse poder do fogo, quanto mais a gente vai trabalhando todas essas esferas do ego, da personalidade, mais propício é que essa conexão se estabeleça de forma natural. Né? Existem textos que falam que pessoas vão atrás desse conhecimento, desse poder, através de respiração, que a gente chama pranayama, forçando pranayamas ou forçando através da sexualidade. Isso tudo não existe. Isso aí é magia negra, pessoal. Tudo que Blavatsky veio tratar é justamente para que a gente, não só Blavatsky, mas os grandes seres de sabedoria, que a gente vá tendo acesso a esse conhecimento de forma correta, de forma em que a base não esteja, como Jesus falou, né, conectado em areia movediça, né, e sim em rocha sólida. Então, para que isso possa ser estabelecido, a gente tem que ir trabalhando nossa personalidade,
os nossos desejos, saber para que é que a gente está trabalhando, para que é que a gente está vinculando o nosso lado espiritual. É para que a gente tenha poderes, para que a gente possa estar envaidecido. Tem muita pessoa que se conecta ou procura o lado astral para dizer que tem contato com seres, mas que seres são esses? A gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Então, Blavatsky, nessa pequena obra, e não só nela, né, na Doutrina Secreta, na Chave para a Teosofia, em tantas outras obras, ela explica detalhadamente por que a gente tem que ter muita cautela com essas forças, porque senão a gente pode se perder. Existem pessoas que, ao despertar essa Kundalini de forma equivocada, esse fogo criador, simplesmente enlouqueceram. Então, por isso que conhecimento é poder, e a gente tem que ter muita cautela ao estudar, ao refletir e ao buscar esse conhecimento. Sempre com muita, mas muita humildade. E sempre com muito questionamento. Se você teve uma vivência espiritual, se você teve um sonho, será que isso foi real? O que é que esse sonho está querendo me mostrar? Onde é que está a ilusão dentro dessa ilusão? Dentro desse sonho? Será que existe uma ilusão proveniente da minha personalidade que está fazendo com que eu me conecte com coisas equivocadas? Todo estudante de teosofia, todo estudante da sabedoria perene, sempre não coloca nada como verdade. Ele sempre questiona e procura ver mais profundamente o que está ali a querer ensinar aquela lição. Seja num sonho, seja numa viagem astral, seja numa clarividência, seja aonde quer que esteja, seja numa situação da sua vida, né? Você passou por um karma, né? Karma que a gente sabe que é, como ela fala aqui, né? Uma ação, você foi traído por um amigo. Que situação é essa? Como é que você vai lidar com essa situação? O que é que essa situação está querendo lhe proporcionar? Qual é a escola da vida? Você vai se conectar com a unidade ou você vai se conectar com a separatividade? Você vai procurar entender em que você foi responsável de alguma forma por essa situação e vai procurar transmutar, fazer alquimia dessa situação? Ou você vai querer entender que, na verdade, é o outro que é responsável? Uma das maiores heresias da separatividade, meus irmãos, é a gente sempre colocar a desculpa e a responsabilidade nos outros. Todos nós somos responsáveis pela nossa vida. Todos nós somos responsáveis por guiar o nosso barco. Isso, Blavatsky, foi o que ela mais fez e veio a nos ensinar. E toda a grande alma, todo Mahatma, todo grande discípulo, uma das grandes lições que começam, e ela vai falar mais à frente, é não reclamar de nada que aconteça na sua vida. A gente deixa de reclamar, a gente começa a entender um sentido mais profundo. Ok? Então vamos à frente. Antes que possas ingressar na senda, tem que destruir teu corpo lunar, ou seja, corpo lunar aqui é o corpo astral inferior. Purificar o teu corpo mental, ou seja, é o nosso corpo mental, que vocês sabem também que existe o corpo astral, o mental que é dividido entre concreto e abstrato. Esse conhecimento todo a gente pode adquirir, né, na literatura teosófica e limpar o nosso coração. Antes que o poder místico possa fazer de ti um Deus, Lanu é discípulo, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar. O matar que ela fala aqui é a alquimia de transmutar esse lado mais denso do astral inferior que todos nós temos acesso em primeira instância. Vou voltar a repetir, meus irmãos. Ela fala no texto, a gente já falou. Atrás de uma rosa poderá ter um escorpião esperando para te dar o bote. A humildade é a chave para o caminho do discipulado. É a chave para que a gente possa acessar essas verdades e não as colocar, nem que é mentira, nem que é verdade, mas simplesmente se colocar como
aluno, como um estudante. E a humildade vai nos fazer entender que a gente não entende nada disso, que é um campo que a gente está aprendendo, que a gente é um estudante, e como estudante a gente tem que ter cautela, tem que ir aprendendo. Ninguém se torna um doutor dessa magia da alma, do espírito, né? Da noite para o dia, como a gente também não consegue se tornar um médico da noite para o dia. São 4 anos, depois de especialização, depois você pode fazer um doutorado para que a gente possa ser expert em uma determinada área. Não podes percorrer a senda enquanto não tornares a própria senda. Essa é outra estrofe também muito famosa de Blavatsky, que todo mundo fala, e é muito linda, né? É muito poético isso tudo, né? A gente tem que se tornar a senda, a gente tem que se tornar o caminho. Então não adianta a gente querer percorrer o caminho espiritual e ainda estar vinculado com algumas coisas equivocadas, né? Por exemplo, querer roubar outras pessoas. Como é que a gente pode querer isso? A gente tem que primeiro fazer o nosso trabalho. Por exemplo, Jesus falou, né? Vamos fazer vínculos com outras religiões. Né? A gente tem que estar com a nossa mente pura até no pensamento. Então, se você tem desejos equivocados por outra pessoa, quem é homem por mulheres ou quem é mulheres por homens, né? Você tem que limpar isso da sua mente. Você tem que estar com a sua mente pura. Se você tem esse pensamento, você tem que começar a limpar. Patanjali tem uma frase, né, um sutra que eu gosto muito, né? O mal que ainda não veio é aquele que você pode evitar. Então, se você tem um mal, você percebe que está dentro de si, dentro de ti, não deixe que esse mal floresça, procrie, cresça, remova essa erva daninha. Blavatsky fala muito sobre isso. Todos os grandes tratados espirituais falam sobre isso. E aí você vai ter dificuldade no início, né? É que nem aquela pessoa que tem um vício, né? A pessoa deixou que o álcool, por exemplo, se tornasse uma prática na sua vida. Aí a pessoa começa a não querer mais beber. Aí você vai ter dificuldade no início. Você deixou que ela viesse até a sua vida, você não ficou desvinculado desse, você deixou com que esse mal, o álcool chegasse, você vai ter um pouco de dificuldade. Só que aí você vai trabalhando, daqui a pouco, quando você vê, você não tem mais aquele desejo. Isso não é só para o álcool, isso é tudo para que não agrega para a alma. Inclusive pensamentos equivocados. Pensamentos de raiva, de ódio, de desejos de luxúria, todas essas questões. Então vamos em frente. O tempo está passando e a gente ainda tem muita coisa para falar aqui. Não desejes nada. Não te indignes contra o karma. Ou seja, não reclame de nada na vida. O ato de reclamar é um ato de uma criança mimada que ainda não entendeu que tudo que acontece na sua vida foi produzida e tem uma lição ali a ser desvendada. Não, nem contra as leis imutáveis da natureza. Luta apenas com o pessoal transitório, o evanescente e perecível. Mata os teus desejos, ó Lanu. Torna os teus vícios impotentes. Ou seja, remove a força dos vícios. Até dares o primeiro passo na jornada solene. O início, a gente vai ter que fazer essa limpeza. Quem estuda aqui os Yoga Sutras de Patanjali, né, a gente tem lá todo um estudo falando sobre essa limpeza, os yamas e niyamas. Então a gente vai fazendo essa limpeza e daqui a pouco a gente vai estar desvinculado de muitas delas. Silencia os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que ainda não vês, mas sentes. Aí aos poucos, de uma parte densa que a gente vai vinculando, a gente vai sentindo a presença de seres espirituais que estão a nos auxiliar, que são, a gente às vezes não os vê ainda, mas a gente já percebe que eles estão perto de nós, que eles são detentores de um amor sem limites e que ao
passados dos tempos, dos dias, dos meses, dos anos, quanto mais a gente vai nos conectando, eles uma hora vão nos presentear, né? Na igreja na cristã, a igreja cristã, a gente tem a palavra da graça, né? Algumas graças poderão se vir. Em outras religiões temos outras palavras. Mas a gente tem que ser persistente. A gente tem que entender que esse é o nosso caminho. E aí, a gente, como Krishnamurti fala, né? Você não tem que querer que a iniciação, que a luz chegue até você. A única coisa que você tem que fazer é deixar a porta aberta, a janela aberta. Você tem que convidar para que essa luz acesse, se manifeste em você. É que nem uma flor ao desabrochar. Você não tem que forçar que a flor desabroche. Simplesmente você deixa que o campo esteja bem segmentado, que exista, você tenha que regar, você tenha que fazer com que a terra esteja propícia. Em uma determinada hora, essa flor poderá exalar, poderá desabrochar. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa tarefa. Ó discípulo, deve recordar o estado infantil que perdeu antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A gente pode fazer uma conexão com as bem-aventuranças, né? A gente tem que voltar a ser criança. Aquela pureza de alma em que você não fica vendo o mal, né, julgando as outras pessoas. Essa pureza de alma é um requisito importante. Isso é, ó yogi triunfante, é o que os homens chamam de dhyana, o verdadeiro precursor de samadhi. Dhyana, que vocês sabem que é a meditação, né? A gente vai conseguir entrar nessa contemplação e acessar o objetivo. Você veja que a mesma literatura dos Yoga Sutras. A gente vai acessar o samadhi, né? Essa conexão. No texto a seguir ela fala: e agora descansa sobre a árvore Bodhi, ou seja, a árvore do conhecimento, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque sábio é possuidor de samadhi, o estado da visão infalível. Então a gente prepara todo esse caminho, essa terra, e quando a gente menos esperar, a gente vai estar já numa conexão mais profunda com o nosso eu espiritual, que já existe em nós. Só que a gente tem tantos agregados, né? Na literatura do hinduísmo, a gente fala que são os skandhas. Na literatura védica também fala, né? Esses agregados é que a gente tem que remover. E quando a gente faz esse trabalho espiritual, verdades começam a surgir. Veja, tu que tornasse a luz, tu que tornasses o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objetivo da tua busca. A voz permanente que soa através das eternidades. Sinta que mudanças isenta de pecados, os 7 sons em um só. Aí ele começa a falar, o texto começa a falar sobre a questão da unidade, né? E são degraus que você vai seguindo. A voz do silêncio, Om Tat Sat. Você é a realidade imanifesta e absoluta. Você é aquilo. Então, esse é o primeiro fragmento. O texto, em outras estrofes, fala sobre o caminho, sobre a dificuldade dos desejos, ela vai dando explicações e a gente vai refletindo, e nós temos que colocar isso na nossa vida. O segundo fragmento que a gente vai falar agora é justamente isso. Não adianta ser só no intelecto, tem que ser no coração. Então vamos adiante. Sê mais humildes ainda quando o tiveres adquirido. Domina o teu eu com o seu eu divino. Acho que talvez eu tenha passado uma... Pronto, eu passei uma, depois eu volto para aquela. Fragmento segundo, as 2 sendas. Ó sábio, que fareis para conseguir a perfeição?
Então agora ela nesse segundo fragmento, ela fala sobre o caminho, sobre a senda. Procura as sendas, mas ó Lanu, ser puro de coração antes que comeces a tua jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprenda a separar o real do falso, o fugaz do permanente. Aprende sobretudo, a separar a erudição, ou seja, o intelecto da cabeça, da sabedoria da alma, a doutrina do olho, da doutrina do coração. A falsa erudição é rejeitada pelos sábios. Não adianta você querer se alimentar a sua alma somente vendo um cardápio. É como você estar no restaurante e ver o cardápio e já vai estar alimentado, não. Você tem que experimentar, você tem que ir para a vivência. Ser humilde se queres adquirir a sabedoria. Esse trecho também é muito famoso, muito estudado e refletido por todos nós. Ser mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Porque, pessoal, quando vocês começam a ter alguns seeds, né, que são esses poderes espirituais, muita gente cai nesse caminho. Porque as pessoas começam a se achar melhores do que as outras. Para quem já tem um pouco mais de percepção espiritual e vê irmãos nesse caminho, a gente consegue perceber o orgulho, que é uma das coisas mais difíceis no caminho espiritual. O orgulho espiritual é muito mais complicado e complexo do que o orgulho terreno. Aquele orgulho de uma pessoa que se acha rica, né? Porque a pessoa conseguiu, sei lá, acha que ter 1 milhão na conta lhe faz melhor do que outras pessoas. Existem orgulhos piores do que esse. O orgulho espiritual derruba a maioria das pessoas no caminho espiritual, no caminho de despertar. E o grande problema disso, pessoal, é que quando a pessoa tem essa mazela, ela potencializa outros equívocos na esfera do caminho. Então a gente tem que ter muita cautela. Então é melhor a gente ir aos poucos, galgando o nosso caminho, quando vierem algumas provações a gente perceber nossos erros, o nosso escorregar. Poxa, ainda estou errando, estou ainda equivocado nessa minha percepção. E aí a gente vai trabalhando, vai percebendo. Um verdadeiro teósofo é aquele que vai investigando a si mesmo, os seus pensamentos. Por que é que eu ainda estou pensando sobre isso? Por que é que eu estou tendo essa luxúria, esse pensamento na minha mente? Porque eu ainda estou dando vazão para esse pensamento. E a gente vai fazendo a alquimia. O bom desses textos, né, a gente vai lendo, né, vai adquirindo e vai colocando na nossa vida, no nosso coração. E é isso que ela propõe. Então, ser mais humilde ainda quando tiveres adquirido. Domina o teu eu inferior com o teu eu divino. Domina o divino com o eterno. Veja que coisa linda, que coisa poética, que coisa profunda. Existe o eterno. Nós somos eternos. A nossa essência é eterna. Nós somos deuses. Ela falou no texto ainda há pouco, e eu vou repetir também uma frase de Jesus. Vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Nós somos divinos. Isso é uma verdade que a teosofia, que as grandes religiões vêm nos trazer. Porque se Deus estivesse fora de nós, ele não seria onisciente, onipresente. Então nós estamos abarcados, nós fazemos parte, nós somos como se fosse uma gota de um oceano. Nós fazemos parte do oceano. Nós fazemos parte do todo. Só que a gente às vezes não consegue perceber e nós achamos que somos uma gota insignificante. Mas na verdade nós temos a potencialidade e nós estamos dentro do oceano. Nós somos o oceano. O oceano é muito maior, mas
na nossa personalidade, na nossa conexão, na nossa atma, na nossa manifestação, nós somos também. Temos todas as qualidades e todas as potencialidades dentro e fora de nós. Não existe nada, né? Na chave para a teosofia, Blavatsky fala, né? Até um fumo, nós não somos separados dele, que está em um cinzeiro. E você perceber essa unidade faz com que cada vez mais a sabedoria esteja na sua vida, na nossa vida. O teu caminho para a libertação final está dentro de ti. A responsabilidade é toda nossa. E aí o fragmento 2, ele fala sobre a doutrina do coração e a doutrina do olho. Eu fiz um breve resumo. A gente está chegando aos 50 e a gente vai para o último fragmento, também de forma resumida, né? Já que a gente só tem 1 hora para conversar. Esse livro a gente poderia fazer um seminário, final de semana todo, com paradas para fazer meditações e refletirmos sobre determinados fragmentos. Mas aqui a gente está só instigando a todos nós a estudarmos cada vez mais essa literatura, esse bálsamo que chega a todos nós aqui no Ocidente. Então, no terceiro fragmento, Blavatsky fala dos 7 portais, né? As paramitras da sabedoria, né? E aí ela fala sobre cada uma delas e como a gente consegue, no nosso trabalho diário, na nossa vida, ir mudando a psicosfera mental. E a gente vai deixando de só pensar na matéria, nas coisas do mundo, e vamos começando a perceber, né, qualidades da nossa alma. Qualidades inerentes em nós, que estão aqui e que a gente às vezes não percebe. O primeiro é Dana, né, que é a generosidade, doação, amor incondicional. Sila, que é virtude, conduta apropriada, chave para a harmonia. Santi, né, que é a paciência, tolerância, autodomínio, né? Você vai ter um domínio de si mesmo, em que uma pessoa vai começar a xingar você e você não vai se identificar, porque você já está em outro nível de percepção. Eu gosto muito de um exemplo em que, se você é um auxiliar invisível, vamos dizer que você já seja um discípulo aceito por um mestre de sabedoria. Porque esses mestres de sabedoria existem vários, né, pessoal? Blavatsky teve esse conhecimento, que ela falou que existe uma grande fraternidade e que existem vários mestres no mundo todo. Existem fraternidades na Índia, na região do Oriente, no Egito, aqui na região, inclusive existem relatos aqui também na região da América nossa, né, do Sul, América Central. Existem essas sociedades e seres evoluídos que estão trabalhando pela humanidade em todos esses locais. Se você se torna um discípulo dessa grande fraternidade, vamos dizer que você sai em viagem astral, você já trabalhou o seu espírito, já consegue ter consciência, você não está mais no torpor, no sono, e você vai, por exemplo, em um terreiro de candomblé para ajudar uma determinada pessoa que está lá. Se você tem uma idiosincrasia, se você tem um preconceito em relação àquele trabalho, àquele movimento, como é que você vai ser um auxiliar nesse trabalho? Não há condição psicológica, psíquica para isso. Você já deve ter trabalhado o seu espírito para poder estar em qualquer local, passar por qualquer túnel, por qualquer esfera no plano astral, inclusive mais denso, que você pode ser levado para poder fazer algum trabalho, e você tem que estar com seu espírito puro, consciente, entendendo que você está ali para ajudar. Você não está ali, seu espírito não está mais na separatividade, na grande heresia. Todo mundo entende o que eu estou falando? A gente já está num sentido de unidade, e que a gente já enxerga os irmãos que estão mais, que estão sem perceber essa unidade,
essa conexão com o amor, com a fraternidade, a gente começa a ter um sentimento de compaixão, de respeito e de entendimento mais profundo sobre tudo isso. Então, temos aí a indiferença, né, a próxima ao prazer e à dor, Vairagya, né, a ilusão vencida, somente o percebimento da verdade, a gente já se conecta com essa verdade, a gente já consegue perceber que alguns prazeres mundanos já não fazem, a gente já não tem mais conexão. Isso é um trabalho, pessoal. O trabalho espiritual é para a vida, né, e a gente vai se aprofundando. Quanto mais a gente vai trabalhando esses portais, essas chaves, mais a gente vai conseguindo galgar outras antessalas dentro de nós mesmos. Víria, né, que é aquele vigor, aquela energia, aquela diligência, aquele esforço, né, aquela força interna para que a gente continue no trabalho, porque as coisas do mundo vão sempre querer nos tirar, e todo mundo sabe disso, né? O mundo vai sempre te oferecer. Você tem aquele momento que você quer se vincular mais, mas aí o trabalho te chama, a família, e aí você tem que ter força, tem que ter energia, tem que ter determinação para você não desistir. Vão chegar amigos, você, não, o que é isso? Venha para cá. Você tem que ter aquela consciência espiritual. Isso é com o tempo, né? E aí a Diana, e aí ela fala também um pouco sobre Diana, que é a contemplação e a meditação, com que você consegue se conectar, né, com o eu espiritual e divino existente em cada um de nós. E Prajna, né, que é a sabedoria proveniente da investigação da realidade que leva para a realidade direta. Esses são os portais. Então a gente vai encerrando aqui a nossa conversa. Espero que tenha empolgado, tenha feito com que vocês vejam a beleza desse texto poético, que a gente possa estudar. É um livro de cabeceira que a gente pode todo dia fazer uma reflexão e a gente vai se aprofundando. E aí portais, verdades vão surgindo a todos nós. Então, para encerrar, eu coloquei aqui uma reflexão, a importância da meditação, né? Apenas na meditação é possível uma completa cessão de todas as aflições. A gente consegue, né, no texto dos Yoga Sutras, né, Yoga Citta Vitri Nirodha, né, o segundo sutra, Patanjali fala, né, que o yoga é a sensação dos centros de reação da mente. E esses centros de reação, que são os kleshas, conseguem ser cessados aos poucos, a gente trabalhando o nosso ser, percebendo essas coisas que não agregam a nossa aura, a nossa alma, né? Por exemplo, fofoca, falar de outras pessoas, estar conectado com vícios. E a gente vai trabalhando essas questões, vai percebendo que isso não mais nos satisfaz. E outras coisas darão lugar e farão com que a gente possa estar conectado com essa senda do discipulado, conectado com os mestres de sabedoria, com essas grandes almas. E, meus irmãos, eu posso lhes garantir, quando a gente conseguir ter lampejos dessa verdade, a gente vai estar com uma sede muito maior do que todas as outras coisas que um dia a gente se vinculou. E a gente vai procurar cada vez mais ter um espírito mais puro, mais consciente, com melhores qualidades para poder ter acesso, não por vaidade, não por desejo mundano, mas por entender que nós podemos ser pessoas melhores, podemos ser pessoas que agregam mais no mundo, né? Que a gente vai poder estar vinculado, né, com trabalhos de divulgação dessas grandes verdades, seja onde quer que a gente esteja, né? Então, a meditação, que é uma ciência milenar e que essas grandes almas e que o Oriente veio a nos trazer, é um portal desse caminho. E eu faço uma reflexão, por último aqui. Há coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres vistos uma vez, não mais desejarás as outras.
Esse aqui é uma frase que tem naquele livrinho Aos Pés do Mestre, né? Em que foi um mestre de sabedoria que passou essa informação para Krishnamurti, quando ele tinha 13 a 14 anos. Então, essas verdades estão disponíveis para todos nós. Mas temos que pagar o preço, temos que ser diligentes no nosso caminho espiritual. Eu encerro aqui a nossa conversa. Vamos agora fazer um momento para algumas reflexões. Agradeço, gostaria de confessar a todos vocês que eu sou um admirador, gosto muito dos quadros, da literatura de Nicholas Hirsch. Os quadros dele eu sou fã, como o pessoal fala, né? Eu tive a alegria de ver algumas obras, não só pela internet, né, mas pessoalmente. Quando eu estive no Sri Lanka, né, eu fui num museu e tinha algumas obras dele, e essa conexão que ele também tinha com os mestres é muito bonita, né? E que ele trouxe através da arte, né? Através dos quadros, através da literatura. É uma coisa que é muito bela e muito bonita, e que a gente tem que estudar, refletir, perceber que todos nós, como ele, como a esposa dele, como outros discípulos aceitos, têm condições de ter essa conexão. Então, espero que tenha inspirado vocês para que possam cada vez mais refletir, estudar, e a gente está aqui à disposição. E eu passo a palavra agora para perguntas, para Raimundo e para outras pessoas que estão aqui conosco. Igor, muito obrigado, foi ótimo. Tem vários elogios aqui e algumas perguntas que estão aqui. E algumas pessoas querendo que a gente se aprofunde depois, faça talvez alguma outra coisa. Não sei se nesse período de pandemia na tecnologia ou presencialmente. Vamos ver como a gente pode encaminhar. Mas deixa eu ver aqui as primeiras perguntas, que foi de... Ele pergunta aqui, a SUS, o nome da pessoa, que é pelo menos a identificação aqui. Boa noite a todos. O que mantém o ser humano na ilusão é a identificação com o ego, que é impermanente. O real são as virtudes conquistadas com a sublimação das imperfeições. E ele tem outras perguntas aqui seguindo. Você quer primeiro ver essa? Ou... Exatamente. O vínculo principal que todos nós temos é com os desejos, né? Todos esses desejos mundanos, normalmente a gente se vincula e às vezes passa a vida toda. Às vezes a pessoa está no final, a gente já tem essa... Nós que não temos mais, né, 20 anos, né, temos mais 15, 16, às vezes a gente encontra com pessoas de 40, sei lá, 50, 60 anos, mas a cabeça ainda está totalmente vinculada com as coisas do dia a dia. E a gente tem que entender que essa natureza perene, essa natureza primordial, essa é a natureza, né, que todos nós devemos nos conectar, temos que buscar, acessar. E essa segunda natureza, que é proveniente, né, da nossa personalidade, né, eu até comentei, existem 3 condicionamentos básicos no ser humano. São os condicionamentos religiosos, que veio através da nossa religião, outro social, que vem através da nossa sociedade, os gostos, né, ou desgostos da nossa sociedade, e o terceiro, que é o familiar. Todos eles nos condicionam em determinado nível. Tem gente que vai ter mais dificuldade em algum aspecto familiar, outros vão ser em relação à religião, e outros à sociedade. Todos nós temos eles em maior ou menor grau. A gente tem que trabalhar, perceber onde estamos nos condicionando e libertando, porque só assim a gente vai conseguir ter uma percepção e um acesso a essas verdades mais sutis. Porque lembre, quanto mais sutil, mais livre. Quanto mais denso, mais preso. Tanto é que quando a gente fica com raiva, com ódio, né, fica, sei lá, grita, você pode ver que a gente fica até quente, né, nervoso, a gente fica totalmente aprisionado. Quando a gente está naquela contemplação, quando a gente faz aquela meditação que encontra a conexão, a gente está leve, a gente está
É como uma frase, né? Uma foto que uma vez eu vi, né? Que ganhou um concurso em que uma andorinha estava caindo o maior temporal e ela estava ali, né? Contemplando, estava no seu ninho, estava simplesmente observando. O mundo pode estar acabando ao seu lado e você está em equilíbrio. Então, com certeza, sim. E esse é o nosso trabalho. A outra é: a sala da sabedoria é uma dimensão além da mente, no silêncio, a intuição. Aí tem complementando, não é só saber, é sentir, principalmente vivenciar. Isso, é mais do que sentir. É mais do que sentir. Lembre-se que a mente, de uma forma geral, ela é concreta. A mente é assassina do real. Quando Blavatsky falou isso, foi justamente para que a gente possa refletir. Existe a importância do estudo para que a gente possa adquirir o conhecimento e a gente consiga acessar, né, essa câmara oculta, né? Essa câmara do coração, essa câmara interna. O conhecimento é como se fosse o conhecimento dessa sabedoria, dessa literatura, nos ajuda a entender o caminho, a senda. Mas vai chegar um determinado momento que a senda, como o texto também fala, de forma poética, nós seremos a senda. O conhecimento intelectual é um primeiro passo para que a gente possa depois colocá-lo na nossa vida diária e na nossa manifestação. Então a gente vai estar no dia a dia e as outras pessoas vão perceber que certos tipos de comentário, por exemplo, não agregam mais. Você vai deixar de estar, por exemplo, fazendo alguns comentários chulos na sua vida. Por quê? Porque você já está em outro nível de percepção. E outras pessoas começarão a perceber isso também e deixarão, por exemplo, de querer falar algumas coisas que ela falariam com outra pessoa. Por quê? Porque com você já não existe mais uma psicosfera, né? Uma frequência equivocada. E a gente vai trabalhando isso e a gente vai ajudando também outras pessoas. Às vezes a gente tem a gente às vezes também se equivoca. A gente aqui está no caminho, a gente está na escola. E aí quando a gente faz aquela reflexão antes de dormir, né? Poxa, por que eu falei isso? Por que eu comentei dessa forma? Está equivocado. Vou procurar me corrigir. E aí é a escola da vida. E aí, quando a gente encontra a voz do silêncio, quando a gente encontra na nossa meditação esse nada, que na verdade é tudo, que não existe separatividade, vocês conseguem perceber isso? Na literatura budista, existe esse conhecimento muito profundo do vazio, que muita gente não entende. O vazio não é um vazio nada, não. Ele abarca, ele é contemplação, ele é tudo. Então, e na linguagem espiritual ela tem muito isso, né? Você vê vários textos, se você pega também outro livro muito estudado no movimento teosófico, né, Aos Pés do Mestre, se você pega esse livrozinho aqui, ó, vou pegar para vocês aqui, ó. Luz no Caminho, que também é um livro que foi trazido por Maple Collins, né? Você vai ver que existem muitos duplos sentidos, né? O que é o duplo sentido? É porque, na verdade, um lado e o outro são um só. O que está em cima está embaixo, o que está de um lado está do outro. Na unidade você encontra o caminho. Veja, entre o karma, entre a ação e o dharma, né, a conexão do nosso espírito com tudo, existe a unidade, existe o caminho do meio, né? Quando Buda encontrou, né, a iluminação, o que foi que ele conseguiu fazer? Ele removeu todas essas questões da personalidade, do ego, dos desejos, né? Ele que foi rei, tinha todo um palácio, todas as coisas ao seu dispor, ele começou a trabalhar, ele começou a perceber a sede da alma dele foi maior e ele foi trabalhar através da renúncia, do desapego. E aí é o que todos nós vamos fazendo, né? Aos poucos, não somos ainda, né, arhats, né? Mas podemos ser estudantes, né, buscadores dessa verdade, trabalhando nossa
nosso espírito dia após dia. E quando a gente menos esperar nesse trabalho ininterrupto, a gente vai conseguindo perceber caminhos sendo abertos, portas estreitas, como Jesus também falou, né? Jesus Cristo, né? Portas estreitas também vão começando a serem abertas, né? Por quê? Qual o problema qual é a questão da porta estreita? Ela é estreita porque nós somos tão obesos, psicologicamente falando, a gente precisa muitas vezes que as pessoas nos aprovem, né? A gente tem uma carência espiritual muito grande. Se a gente não trabalhar essa carência de precisar que as pessoas nos aprovem, as pessoas nos elogiem, essa questão do elogio é uma coisa muito séria. Patanjali estuda muito essa questão do elogio. Você tem que ter muita cautela com o elogio, porque traz ali, primeiro, aprisionamentos, segundo, vaidades psicológicas. A gente tem que trabalhar essas questões. Nenhuma pessoa que é um teosofista, um buscador da verdade, percebe que todas essas questões têm que ser levadas muito a sério. Isso é o que todos nós fazemos. Tem uma outra aqui de Chris Miller. Ela pergunta: seria errado, então, despertar algum CD através da meditação, sendo uma consequência natural, o que se pode fazer? Aí a Andrea também comentou aqui, dizendo que está bem intenso e que a gente precisa detalhar e se aprofundar, mas ela está gostou muito da palestra. E tem vários outros. Agradeço e veja, é melhor que você se afaste dos CIDs enquanto você não trabalha o seu, vamos dizer assim, o seu terreno. Porque senão ele vai ser justamente esse terreno onde esses CIDs querem se manifestar, vai ser a areia movediça que vai lhe afogar. Por quê? Enquanto nós não trabalhamos, por exemplo, veja, nós temos o lado emocional, nós temos o lado mental, nós temos vários lados que a gente ainda a gente está trabalhando no nosso dia a dia. Se a gente percebe que a gente é uma pessoa muito emotiva, raivosa, colérica, que a gente se manifesta de forma muito sem equilíbrio, é melhor que a gente se afaste. Eu conheço uma pessoa que ela começou a despertar esse lado, né, essas viagens astrais e começou inclusive a ir para locais mais sutis desses planos mais sutis, porque ela tinha qualidades espirituais dentro dela já despertas. Porque lembre, a gente não é perfeito. Nós temos algumas áreas menos desenvolvidas, mas nós temos áreas no nosso ser muito desenvolvidas. Nós somos seres, né, ancestrais, a gente já tem séculos aí. Então, existem algumas qualidades que são muito preciosas, são como se fossem pérolas. E a gente pode ter algumas pérolas que já fazem com que a gente possa acessar alguma dessas câmaras, desses locais, desses portais. E ela começou a ir num nível cada vez mais profundo, porque ela chegou a um determinado momento que ela falou: eu corto tudo isso. Eu não quero ter essas experiências agora. Eu não estou preparado para isso. Então, veja que franqueza de alma. Ela conseguiu ir para esferas sutis, mas por humildade, por perceber que ela não iria dar conta, ela preferiu regredir. Que não é regredir. Na verdade, é manter o equilíbrio até que ela conseguisse, em um determinado momento, não sei se nessa vida ou em outra vida, ela pudesse ter o equilíbrio espiritual para poder estar nesses locais e não cair. Porque a queda, meus irmãos, pode ser muito pior do que se você se manter numa percepção em que você está. Então ela fechou a porta. Se eu não estou preparado, isso aí, quando essa pessoa fez isso, me fez refletir muito sobre essa experiência dessa pessoa querida, porque se viu para mim também. E a gente tem que questionar e perceber se a gente tem humildade, porque ela talvez, para algum aspecto de emotivo, ela
fosse um pouco mais desequilibrada nesse aspecto. Eu já tivesse alguns aspectos mais equilibrados por outra parte. Mas algumas qualidades que ela já tinha, eu não tinha. E a gente tem que ir trabalhando e trabalhando, a gente vai galgando. Então, se você você tem já a facilidade de ir para uma viagem astral, ou seja, sair do corpo e cuidado. Eu não estou querendo aqui desencorajar ninguém, mas normalmente a vibração que a gente, as primeiras portas que a gente acessa, como Blavatsky falou, são portas que vão ter falsos mestres, falsos gurus, falsas paisagens. Nós podemos ser levados a muitas enganações. Então vamos trabalhar, vamos amadurecer o nosso espírito, a nossa literatura. Estudar é importante, né? E aí eu faço o convite para que vocês possam ir até a nossa editora Teosófica. Tem vários livros maravilhosos lá. Temos que estudar, porque o estudo dessa literatura, o estudo de Blavatsky, de vários outros membros da sociedade ou de outras religiões, do próprio cristianismo, de Jesus, faz com que a gente perceba algumas experiências, alguns conhecimentos que eles passaram, que vai nos ajudar nesse processo para que a gente não caia. Porque a experiência do outro serve para nós. Se uma pessoa, por exemplo, você soube de uma pessoa que roubou outra pessoa, essa experiência do roubo, que depois a pessoa foi presa, e a pessoa vem falar assim, eu cometi esse equívoco, achei que a vida fácil seria dessa forma, e a gente lê, estuda, a gente, esse caminho aqui não é legal. Já teve essa pessoa que passou. E o budismo tem muito disso, né? Esse texto é um texto budista. Vocês percebam que a voz do silêncio foi trazida por seres que já passaram por essa ciência, porque a mente é uma ciência. Então eles conseguiram galgar, eles conseguiram acessar e trouxeram uma filosofia para que todos nós pudéssemos perceber, esse é o caminho, vão seguindo esse caminho, cuidado com a areia movediça, cuidado com as rosas, que podem não ser rosas, vamos em frente, continue com humildade, e essas respostas virão. Então, meu conselho é cautela nos CIDs. E o segundo comentário, eu agradeço, né, as palavras e estamos aqui para contribuir. Eu acho que todos nós, como conhecedores, estudantes de teosofia, né, é uma bênção a gente poder compartilhar, né, porque todos nós somos irmãos. E quando nós iluminamos um conhecimento, uma percepção, isso vai ajudar para que outras pessoas não caiam em tentações, em equívocos, vai fazer com que as pessoas possam evoluir. Esse é o sentido. Todos nós temos que, de uma forma ou de outra, contribuir para a evolução do planeta. É por isso que eu faço parte lá da editora Teosófica, porque contribuir para que novos conhecimentos, para que novos livros cheguem a todos nós, eu acredito que seja um karma, seja uma ação muito, muito, muito nobre. E todos nós podemos participar, né? Eu convido todos para poder, inclusive o Raimundo estava conversando comigo ontem, a gente tem uma campanha chama-se Sócio Altruísta, que você pode se tornar membro, e com isso vocês podem adquirir os livros com 40% de desconto, e também todos os livros novos, né, que a gente publique, pelo menos um por mês, né? Se a gente publicar 2, você vai receber um dos 2, você vai receber na sua casa, que é uma forma da gente conseguir fazer, né, ter recursos, porque lá a gente não tem, né, não tem fontes, né? Todos os diretores, todas as pessoas que contribuem lá fazem por devoção, por querer que todo esse conhecimento chegue a todos nós. Então, convido a todos vocês podem fazer parte desse trabalho e de outros também que vocês tenham na sua cidade. A gente tem que levar o conhecimento e ter víria, né? Ter força de vontade, porque a tentação é que a gente fique em casa, a gente fique lendo ou não pegue um texto por dia para a gente refletir, né?
e não faça meditação, não... A vida vai, é como aquela frase, né? A vida vai levando a gente, vida leva eu, e daqui a pouco, quando a gente vê, a gente já vai estar com 50, 60, né? 70 anos, a gente tem que ter cautela, porque a vida passa muito rápido. Quem tem mais de 60 anos aí, 50 anos, sabe disso que eu estou comentando para vocês. Passa rápido o tempo. Igor, tem várias pessoas agradecendo, dizendo que gostaria que a gente pudesse se aprofundar mais no tema, isso aí já é uma outra oportunidade. Jorge Branco agradece, diz que foi uma bela explanação, mandou um abraço para você e namastê. Namastê, Jorge. Tem Tenho que ir Fátima. na loja, viu? Eu prometi na loja de vocês, depois dessa quarentena, quero ir a Salvador para dar uma palestra aí, Jorge. Venha mesmo. Aí você também faz no Instituto, aí a gente faz a tabelinha. Isso. Aí sim, Andréa Ruff. Andréa que perguntou o que é corpo lunar, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Andréa Ruff, a nossa anfitriã, e perguntou o que é corpo lunar. É o corpo dos desejos. Cássia perguntou também a mesma coisa, o que é exatamente o corpo lunar? É uma pergunta de Estela Maria Brandão, que está no Facebook do Instituto, assistindo a palestra também ao vivo, e perguntou a mesma coisa que Andréa. Essa é uma designação que Blavatsky faz para o corpo dos desejos. É o corpo lunar. Então é o corpo que a gente está mais vinculado normalmente, né? No dia a dia. Ele se vincula diretamente com o corpo mental. Então a gente tem que trabalhar o corpo dos desejos. Ele é que faz com que a gente, por exemplo, fique na preguiça, não acorde logo cedo para fazer um exercício físico, às vezes queira ficar comendo o dia todo, né? Aquelas pessoas que são um pouco mais obesas, né? Tem aquele desejo, né? Não só o desejo da alimentação, mas o desejo de pornografia, o desejo de violência, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, por exemplo, de filmes de violência ou filmes sei lá, existem vários tipos de conexões que a gente faz com o nosso corpo lunar, corpo do desejo, que a gente tem que trabalhar para que a gente possa se desvincular. Lembre-se daquela ideia do Bhagavad Gita, né? A gente tem a nossa essência espiritual está em nós, nosso corpo, seja ele mental, o corpo de desejos, o corpo físico, é só o meio para que a gente possa se manifestar. Então a gente tem que deixar que esse corpo físico, esse corpo mental, esse corpo dos desejos, ele esteja cada vez mais puro, cada vez mais consciente. Corpo mental mesmo vive na inconsciência, pessoal. Vocês conseguem perceber isso? Como nós muitas vezes não estamos no aqui e agora, estamos pensando. E esse é o trabalho da alquimia. Os alquímicos dos séculos passados faziam isso. Eles iam trabalhando a psicosfera, a nossa mente, para que ela consiga encontrar uma conexão entre o espiritual, o astral e o físico. Porque não existe separação. Tudo é um. Isso que faz. Isso é a beleza da teosofia e desse conhecimento. A gente vai conectando e a gente vai percebendo que aos poucos a gente vai trabalhando isso e vocês conseguem trabalhar isso, pessoal. Qualquer desejo que vocês tenham que não conseguem trabalhar, primeiro tenham consciência dele. Epa, eu tenho esse desejo aqui. Por exemplo, uma pessoa que fuma. Epa, eu me deixei vincular pelo fumo, sou viciado nisso, é um desejo, eu tenho que trabalhar, eu quero... Primeiro você começa a ter consciência. Estou falando do cigarro, mas pode ser qualquer coisa. Segundo, você começa a perceber, começa a colocar conhecimento, vai estudar. Ele faz mal por causa disso, disso. Aí pega a literatura, pega os médicos, aí você vai estudando. Você vai começando a ter mais consciência que aquilo não lhe faz bem. Aí você vai estudando e vai encontrando meios para você se desvincular. Aí você vai trabalhando. Aí daqui a pouco você passa, um dia, dois, aí tem uma recaída. Os desejos têm muito disso, né? A gente recai. Faz um pensamento equivocado. Aí você vai
epa, aí você vai criando uma força espiritual, daqui a pouco você já tem 1, 2, 10, 20, 50 anos, e daqui a pouco você se pergunta. Eu, às vezes, me pergunto, por que é que demorei tanto, por exemplo, para ter despertado tal qualidade, tal vivência em mim? Às vezes eu faço essa pergunta. Por que eu demorei tanto? A mesma coisa uma pessoa que fumava pode fazer, né? Depois que parou de fumar 20, 30 anos. Por que eu demorei tanto para deixar de fumar? Porque aquilo vai estar tão longe, aquele desejo que ele conseguiu superar vai estar tão longe dele, que ele vai poder se questionar. Agora vai ter que ter consciência, vai ter que desapegar, vai doer um pouco no início. Isso é natural. Esse é o processo do despertar espiritual, né? Jesus já falava, né? Enquanto a gente não chorar, o choro é esse, né? O desapegar. É perceber que aquilo não é a nossa essência. A gente não quer mais aquilo na nossa vida. Esse é o sentido. Ok, Igor. Tem mais algumas perguntas, mas já está avançado o horário. São 21h27. Eu acho que, senão, a gente vai entrar pela madrugada, porque o tema é Assim, muito interessante. É eu muito estou à instigante. disposição. Eu não tenho nada para fazer aqui na Na pandemia, né? na pandemia. É sempre uma alegria. Eu acho que ter pessoas como vocês que gostam do conhecimento espiritual, que estudam, que se dedicam na literatura, é sempre maravilhoso a gente poder trocar experiência. E eu agradeço a oportunidade, Raimundo. Em outra oportunidade, a gente pode tratar sobre A gente meditação, pode sobre filosofia, sobre outro programar um tema. curso ou um workshop online, alguma coisa assim, já que muitas pessoas gostaram. E como você disse que também pode fazer meditações, reflexões sobre cada trecho que traz a voz do silêncio, é muito interessante porque é uma obra realmente especial. Tem umas pessoas que falaram aí também no chat que acabaram de ler recentemente a obra, achou belíssima, pessoas que elogiaram realmente esse trabalho. Então, eu acho que a gente pode fazer alguma programação para fazer um aprofundamento, né? Que aí seria muito interessante. Você trouxe em linhas gerais, foi muito bom, pontuou coisas muito, sabedoria, muito interessante. Depois vocês podem, no grupo de vocês, pararem para estudar estrofe por estrofe e ir fazendo reflexões, meditações. É um estudo bem profundo. Esse livro também, né, A Luz do Caminho, é Conheço, maravilhoso. Manuel Collins, muito. Então, assim, a literatura é vasta, o que importa é a gente se conectar. Cria o hábito. O hábito é um mecanismo que podemos ter para o nosso bem. Ou seja, tem coisas que a gente pode estabelecer na nossa vida que nos ajudarão no nosso processo espiritual. Então, o hábito de estudar todo dia, de ler algum livro, de estar sempre estudando, anotando, é uma coisa que a gente pode amadurecer. Então, depois se a gente vai trabalhando essas questões e as respostas vão vindo. Então, foi um prazer. Eu que agradeço, Igor, um Vocês prazer podem também. entrar no site da sociedade, não da editora. A editora é para vocês verem o livro. Lá a gente está tendo também palestras a semana toda, inclusive dia de segunda-feira. É o dia que a gente está estudando as cartas dos Mahatmas. E Eu tenho dia de acompanhado. sexta-feira a gente está estudando a Doutrina Secreta, que é um livro que foi inspirado, né, pelos mestres, né, Mestre Moria, e que vocês também gostam e devem estudar. Então, a gente está tendo algumas videoaulas pela semana, vocês podem entrar lá e fazer parte, né, tanto pelo YouTube quanto também pelo Zoom. A gente está tendo esses encontros todos os dias das 19h30 às 21 horas. E aí fica o convite para todos e foi um prazer, Raimundo e o resto do pessoal aí. Para nós também, Igor. Namastê. O Torreiros agradece a você por essa participação e até o próximo encontro vamos marcar, vamos rever essa questão da voz do silêncio, fazer algo mais aprofundado, ok? Namastê para você, tudo de bom, muita paz e a gente se fala. Depois eu quero lhe falar algumas coisas. Tá certo. Gente, muito obrigado. Aí fica uma imagem de Nicolas, você que aprecia, né, uma das obras dele, Sim. né? E um agradecimento nosso com uma frase de Nicolas, que ele sempre falou: onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. Então, obrigado a todos pelo esse encontro virtual e em breve a gente se vê, né?
a pandemia, quando acabar, a gente vai poder ver as pessoas e ficar mais próximo. A gente pode se encontrar no plano espiritual. Em alguma Sim, sala. também. Tudo de bom. Lá não tem, lá não tem coronavírus.